E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai entrar de cabeça num dos assuntos que mais gera debate no direito administrativo brasileiro: a contratação direta, agora sob as lentes da nova Lei de Licitações, a famosa Lei 14.133. Tem um mito muito forte por aí de que a contratação direta é uma espécie de jeitinho para burlar regras, né? Mas a verdade é bem diferente. Ela é, na real, uma ferramenta essencial para garantir eficiência, porque, convenhamos, forçar um processo de licitação super engessado acaba sendo exatamente o oposto de ser eficiente. Então, vamos desmistificar essa racionalidade econômica e entender de vez o que são os famosos custos transacionais. Para a gente ter uma ideia real do tamanho do problema, olha só esse número, mais de R$ 5.000. Estudos feitos com dados da Controladoria Geral da União e da Fundação Instituto de Administração mostram que só o fato de girar a engrenagem da máquina pública por um processo básico de dispensa já custa tudo isso. A gente está falando do tempo valioso dos servidores, de horas em sistemas, montanhas de papelada e aqueles trâmites burocráticos que parecem não ter fim. Sabendo disso, é fácil imaginar o custo astronômico de um pregão completo, né? Colocar essa realidade financeira na mesa é o primeiríssimo passo para entender por que a lei criou caminhos alternativos. Bom, vamos direto ao ponto. O nosso roteiro hoje vai cobrir o custo da burocracia, a diferença entre dispensa e inexigibilidade, a lógica por trás da dispensa, os cenários onde a inexigibilidade entra em cena, as regrinhas de cômputo anual e, para fechar, um guia prático para quem está na gestão pública agir com segurança. Parte 1. O custo da burocracia. Sabe quando o molho sai mais caro que o peixe? Pois é, vamos falar sobre isso. A nossa Constituição diz claramente que a licitação é a regra, mas na prática rola um atrito óbvio. Licitar custa tempo e custa dinheiro. E os dados mais recentes de 2022 mostram uma desproporção gigante. O custo para rodar uma dispensa fica ali em torno de R$ 4.800. Agora, um pregão eletrônico completo, ele salta para quase R$ 50.000. Imagina que a administração precisa comprar R$ 10.000 em suprimentos. Gastar 50 mil só na burocracia para tentar economizar R$ 1.000 no preço do produto é um absurdo matemático. Na ponta do lápis, o Estado estaria simplesmente jogando dinheiro fora. E é exatamente aí que entram os chamados custos transacionais. Basicamente, eles são toda aquela conta invisível. As despesas administrativas, o tempo gasto, os custos de preparar um edital, publicar aviso, jogar recurso, alocar servidor e, finalmente, concluir a licitação. É uma realidade econômica que não dá para ignorar. Para quem está com a caneta na mão lá na gestão pública, colocar esses custos na balança contra o valor do que está sendo comprado não é opcional, é um dever. O princípio da economicidade obriga a gente a não gastar mais com o meio do que com o fim. Tem uma frase excelente do especialista Marçal Justen Filho que resume muito bem essa mudança de chave. Ele explica que a dispensa nasce do reconhecimento de que forçar a licitação às vezes acaba sacrificando o interesse de todo mundo. Ou seja, a contratação direta, quando feita dentro da lei, não é um desvio de conduta. Pelo contrário, é uma forma inteligente de blindar o interesse público contra o desperdício. Indo para a nossa parte 2, dispensa versus inexigibilidade. Vamos entender como a lei resolve isso. A separação aqui é super nítida. Na dispensa de licitação, a competição entre empresas é fisicamente e logicamente possível, mas a lei deixa a administração abrir mão dessa disputa porque ela seria lenta ou ineficiente para o bolso público. Já na inexigibilidade, a história muda de figura. A competição é impossível, ponto. Não tem como fazer licitação simplesmente porque não existe pluralidade de concorrentes ou porque faltam critérios objetivos para comparar. É o conceito básico de viabilidade de competição. E isso fica desenhado perfeitamente na nova lei, a 14.133. De um lado, a gente tem o artigo 75, que trata da dispensa. Ela é muito focada em limites de valor e é uma opção discricionária, pensada para dar eficiência processual. Do outro lado, o artigo 74 traz a inexigibilidade, que não tem um teto de valor como justificativa principal. A licitação não acontece ali porque, tecnicamente falando, não tem como ela acontecer. Parte 3 da nossa análise. A lógica da dispensa e por que buscar eficiência nos pequenos valores. A nova lei trouxe tetos bem específicos para a gente trabalhar. Olha só, para obras e serviços de engenharia ou para dar manutenção na frota de veículos, a dispensa rola para valores até R$ 100.000. Para outras compras do dia a dia e serviços gerais, o limite é de R$ 50.000. Ah, e um detalhe bem importante. Esses tetos dobram se a gente estiver falando de consórcios públicos ou agências executivas. E não, esses números não caíram do céu. Eles existem justamente para marcar aquela linha invisível onde o custo de abrir uma licitação começaria a engolir o benefício econômico da compra.
É crucial ter isso muito claro na cabeça. Montar um baita processo licitatório para comprar itens de baixo valor é rasgar dinheiro público. Fere totalmente o princípio da economicidade. A lei é bem clara ao orientar que compras menores precisam ser tratadas com a maior simplicidade processual possível. Claro, sempre mantendo a transparência lá no Portal Nacional. Entrando agora na parte 4, a inviabilidade na inexigibilidade. É aquele cenário onde a competição é uma verdadeira ilusão. A legislação até dá uns exemplos de onde a licitação é inexigível. Por exemplo, quando você só consegue comprar um equipamento de um fornecedor comercial exclusivo. Ou na contratação de serviços técnicos singulares, sabe? Aqueles trabalhos bem intelectuais com profissionais de altíssimo nível, onde é humanamente impossível comparar duas propostas de forma puramente matemática. Tem também o credenciamento, que é quando a administração topa contratar todo mundo que preencheu os requisitos mínimos. E claro, a compra ou aluguel de um imóvel que tem uma localização ou característica muito única e necessária. Nesses casos, o problema não é só a falta de opções, é não ter como julgar objetivamente quem é melhor. Mas muito cuidado aqui, a prova objetiva da exclusividade é obrigatória, tá? Não adianta o gestor simplesmente preferir a marca X ou Y, o processo tem que provar por A mais B com atestados e pesquisa de mercado atualizada que só aquela empresa dá conta da necessidade pública. Sem essa prova bem amarradinha, a regra da licitação volta com tudo. Chegamos à seção 5, as regras de cômputo anual. Porque dar agilidade exige boas travas de segurança. Dar poder de simplificação exige responsabilidade. E o grande pesadelo de qualquer auditoria é o tal do fracionamento de despesas. Na prática, é aquela manobra irregular de pegar uma compra enorme que deveria passar por licitação e fatiar ela em vários contratinhos pequenos só para caber no limite dos 50 ou 100 mil reais. Fazer isso é levantar uma bandeira vermelha gigante para os órgãos de controle. E para não cair nessa armadilha do fracionamento, o parágrafo 1º do artigo 75 tem um checklist que precisa ser seguido à risca. Funciona assim. Primeiro, soma-se tudo que for gasto no mesmo ano financeiro. Segundo, essa conta é feita unidade por unidade gestora. E terceiro, os gastos precisam ser agrupados pela mesma natureza, o que normalmente quer dizer compras do mesmo ramo de atividade. Se no fim do ano a soma dessa mesma categoria não bater no teto, a dispensa foi lícita. Então o planejamento anual aqui é a palavra mágica. E aqui vai um pulo do gato super interessante da lei. Os gastos feitos por inexigibilidade ou por credenciamento não entram na conta desses limites de pequeno valor da dispensa. Por quê? Porque a lógica jurídica é completamente diferente. A inexigibilidade acontece porque não dá para competir, e não porque o valor é baixo. Misturar as duas coisas seria penalizar o planejamento do órgão público sem motivo nenhum. Parte 6, para a gente fechar, um guia rápido para agir com confiança no dia a dia. Usar a contratação direta com segurança pede algumas cautelas. A primeira e talvez a mais vital, dispensa não é cheque em branco. É super obrigatório provar que o preço pago está de acordo com o mercado, seguindo o artigo 23. Também é preciso definir com exatidão qual é a necessidade da administração. Um bom planejamento anual ajuda muito a justificar aquelas compras que surgem de última hora. E no fim das contas, documentar tudo de forma clara, objetiva e rastreável. Um processo redondinho e bem explicado é a maior blindagem que um gestor pode ter. Resumindo a ópera, a contratação direta nunca foi inimiga da transparência. Quando a gente usa com base em pesquisa de preços, planejamento e dentro das regrinhas da lei, ela é justamente a ferramenta que equilibra o dever de dar oportunidades iguais a todos com a urgência de entregar serviços rápidos para a população. Então, fica aí a nossa reflexão final. Sabendo desses custos burocráticos altíssimos e da pressão constante por resultados rápidos, como é que a máquina pública consegue equilibrar o controle anticorrupção, que é inegociável, com a agilidade que a sociedade tanto precisa? Certamente, aplicar bem e de forma inteligente a contratação direta é uma baita parte da resposta. Valeu por acompanhar a análise de hoje e até a próxima. Se considerou este conteúdo relevante, inscreva-se no canal para ter acesso a mais materiais voltados à preparação para concursos.